Pronto. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo está enxergando? Estamos. Então tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Isabela, sou ortodontista também. Estou no grupo desde os primórdios, em 2019. Eu dei uma pausa por um tempo, agora eu voltei. Eu vou falar um pouquinho sobre a escrita da introdução no artigo científico. Essa mini aula, ela vale para qualquer artigo. No final, eu vou dar algumas dicas específico para revisão sistemática, mas basicamente para qualquer artigo, vocês conseguem seguir essas dicas. Então, o objetivo da introdução como é o primeiro tópico do artigo, é ali que você vai contextualizar o tema, você vai estimular o interesse do leitor. Você vai fazer uma breve revisão de literatura, colocando os artigos mais importantes, sobre o tema que você está escrevendo. Vai identificar o problema da pesquisa e o porquê que você está realizando essa pesquisa. Vai formalizar algumas hipóteses de resultados. Vai explicar o objetivo da tua pesquisa e como que essa pesquisa contribui para a literatura científica. Então, basicamente, você vai contar uma história do teu tema no início do artigo. Os elementos principais da introdução, é, você vai começar a introdução mostrando o contexto do tópico da tua pesquisa. Então, você vai mostrar o que que é conhecido sobre o tema, para que os leitores entendam o tema e prepare para o cenário que vai vir durante o decorrer do artigo, né? Mais ou menos na metade da introdução, você vai justificar o porquê que você está realizando essa pesquisa, o que está faltando na literatura que a tua pesquisa vai acrescentar, os resultados de pesquisas anteriores e mostrar o que você espera da tua pesquisa, os resultados que você espera da tua pesquisa e como que o teu trabalho se relaciona com o que já foi escrito anteriormente. E no final da introdução, o que você pretende fazer, qual que é o objetivo e qual que é a justificativa desse artigo. Então, basicamente, você vai responder o porquê que o seu estudo é importante e o que que você pretende com esse estudo. Então, quais são as características de uma escrita ruim de introdução? Uma introdução muito longa e confusa, uma lista extensa de referências. Então, em média, a gente coloca mais ou menos umas 7, 8 referências na introdução. Críticas de trabalhos anteriores. Então, o ideal é você citar o que que falta nos trabalhos e o porquê que você está realizando o novo trabalho e não criticar trabalhos publicados anteriormente. Os trabalhos importantes sobre esse tema, ausentes, né? Então, você tem que colocar as referências importantes sobre esse tema. Os objetivos não claramente declarados e incluir os resultados e conclusões que o seu artigo, que a tua pesquisa chegou, né? Então, o ideal é você colocar algumas hipóteses de resultados, mas não os resultados em si, porque muitas vezes a gente deixa para escrever a introdução quando o trabalho já está em andamento, né? Então, o ideal é fazer a busca na literatura e já escrever a introdução, não deixar ela muito para o final. Então, assim, um fluxo ruim de escrita, ele enfraquece o artigo científico. Por mais que a tua pesquisa seja boa, se a tua escrita é ruim, o leitor ele não vai ter clareza do assunto e você não vai demonstrar um domínio do assunto para o leitor. Então, é necessário escrever de uma forma que o leitor consiga engajar no artigo, né? O ideal é você fazer uma abordagem funil, né? Então, contar uma história mesmo durante a escrita da introdução, seguir um fluxo de ideias, né? Não é recomendado você utilizar frases redundantes, robóticas ou exageradas. Esse tópico eu queria dar uma atenção para o chat GPT, que a gente usa bastante para escrever. Normalmente, ele dá respostas muito robóticas e exageradas, né?
Então, quando a gente utiliza o chat GPT, o ideal é a gente filtrar um pouco o que que a gente vai colocar no artigo. A gente utilizar as ideias que ele entrega para a gente de uma forma bem facilitada, mas modificar algumas palavras para não ficar uma coisa muito maçante de ler, né? A gente precisa presumir que o leitor ele entende do assunto e ele tem uma ideia assim do que você está mostrando ali, né? E a introdução ela precisa ser concisa, ela vai ocupar 10 a 15% do teu artigo. Então, precisa ser uma introdução direta, curta, mas que tenha todas as informações que você quer mostrar ali. Basicamente, você vai escrever o artigo, a introdução, o artigo completo na terceira pessoa do singular, né? E com uma linguagem pessoal. Em alguns momentos você pode colocar na primeira pessoa do singular ou do plural, quando você quer especificar alguma reflexão, ou enfatizar a autoria do resultado ali, né? Então, normalmente, a primeira pessoa do singular é utilizada mais em resultados. E na discussão também dá para utilizar um pouco também, que seria, nesse estudo, analisamos, quando a gente coloca aqui na primeira pessoa, né? Na terceira pessoa, seria frases que utilizam foi analisado ou os estudos indicaram. Então, fica melhor de ler quando a gente utiliza na terceira pessoa. E de forma impessoal. Então, foram realizados testes, observou-se que. A gente tem que considerar também as normas das áreas de conhecimento, das revistas que a gente pretende publicar, ou para qual evento você está escrevendo cada frase, né? Então, algumas dicas. É aconselhável variar o início das frases. Então, isso é para não tornar a leitura muito robótica, né? Então, sempre se atentar e revisar o teu texto para que o início das frases estejam diferentes, estejam fluidos, né? Usar a transição entre as frases, por exemplo, portanto, no entanto, consequentemente. E cada frase tem que ter mais ou menos de 20 a 25 palavras, ou no máximo 3 linhas, para não ficar muito maçante. Então, aqui estão alguns exemplos de escrita. A primeira frase, ela tem 30 palavras. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver como que fica maçante essa leitura. Um suporte social foi descrito especificamente como tendo a função de amortecer a vida quando há eventos estressantes e está relacionados à promoção do nosso bem-estar. Então, lendo essa frase, fica um pouco maçante. Eu vou trocar, por essa frase de 14 palavras. O apoio social tem uma função de proteção contra eventos estressantes da vida e promove o nosso bem-estar. Então, vocês conseguem notar a diferença do entendimento da frase, né? Então, a primeira frase, ela está muito maçante e a segunda frase está um pouco mais fluida e quer dizer a mesma coisa. O segundo exemplo. Entre os fatores que têm efeitos na qualidade de vida, os fatores positivos foram o apoio conjugal e os fatores negativos foram o sofrimento e o período de infertilidade. E desses fatores, o fator genético mais influente na qualidade de vida foi o sofrimento. Então, essa frase ela tem 40 palavras, tem muita repetição de palavras e está um pouco maçante também. Eu vou trocar por. Entre os fatores que afetam a qualidade de vida, o fator positivo foi o apoio conjugal e os fatores negativos foram o sofrimento e o período de infertilidade, sendo o sofrimento o fator mais forte. Apesar dele repetir um pouco a palavra fator, tá um pouco mais fluido. Ele utilizou quase a metade das palavras que a primeira frase utilizou e ele quis dizer a mesma coisa. Então fica um pouco mais fluida a leitura. Então, eu vou dar um exemplo de um artigo que foi publicado em 2021, junto com o grupo. Opa. Então, esse artigo eu escrevi junto com o grupo. Ele tem o título de Aspectos Psicossociais. Só um pouquinho que travou aqui. Opa. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, o Tá normal? artigo. Estamos. Ah, tá. Voltou aqui.
Então, esse artigo tem o título de Aspectos psicossociais em pacientes submetidos à cirurgia ortognática. É uma revisão sistemática com meta-análise. A introdução, ela foi escrita em 4 parágrafos. Ela tem 11 referências, que é um pouco, que é bastante, só que como tinha vários artigos sobre o tema, artigos importantes sobre o tema, a gente resolveu fazer dessa forma mesmo, mas o ideal seria de 7 a 8 artigos na introdução. Então, ele conta uma história sobre a cirurgia ortognática. O primeiro parágrafo, ele conta basicamente o que que é a cirurgia ortognática e quais resultados a gente espera esteticamente e funcionalmente. O segundo parágrafo, ele mostra, ele fala sobre os aspectos psicossociais, que a cirurgia ortognática promove, nos pacientes em tratamento. O terceiro parágrafo, que ele está um pouquinho mais longo, ele mostra, ele é a revisão de literatura que é, os parágrafos de revisão sistemática precisa ter, né? Então a gente sempre faz a busca inicial para ver se não tem nenhuma revisão em andamento, e nesse caso tinha revisões sistemáticas publicadas sobre o tema, e eu mostrei o que que elas falam e por que que a minha revisão é diferente delas, o que que ela vai trazer de diferente dessas revisões. E no último parágrafo eu mostro o objetivo da revisão. Então, a conclusão, dessa mini aula sobre introdução é que a introdução ela deve ser sucinta e focada, ela deve ser escrita de uma maneira fluida, contando uma história. Ela precisa ser apoiada nas referências mais relevantes. Então, no início de qualquer artigo, a gente vai fazer uma busca na literatura para dar suporte à nossa ideia, né, de pesquisa. E nessa hora a gente vai ver os melhores artigos publicados na literatura e a gente vai colocar na introdução. E declarar os pontos e os propósitos do que você quer mostrar para o leitor com a tua pesquisa, né? Então, eu utilizei basicamente 4 referências para fazer essas aulas sobre escritas de artigos no geral, e no final eu coloquei um pouquinho mais específico sobre a revisão sistemática. Se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberta. Obrigada, Isabela. Imagina. É, assim, particularmente eu acho que você tem que, em relação à introdução, é você mostrar ao leitor a importância do seu trabalho, né? Exato. Você mostrou um exemplo, né, dentro da revisão sistemática. Quando a gente também está trabalhando na questão de revisões de escopo. A revisão de escopo eu já vejo um pouco diferente na introdução. Você normalmente você vai fazer um delineamento maiorzinho daquela proposta, né, que você quer apresentar para o leitor. Só que não pode ser uma coisa muito extensa, porque se for muito extensa, ela é cansativa e limita, às vezes, até de publicação pelo número de caracteres. Mas é realmente a gente mostrar o estado da arte do que a gente quer apresentar, né? Em no máximo 5 parágrafos, no máximo, é estourando. Se a gente for muito longo, a gente termina, às vezes, repetindo, né? Repetindo a informação. E essa questão que você colocou, de números de referências, eu não sei se você fez um levantamento ou foi desses 5 artigos, mas eu concordo com você, porque hoje as revistas, muitas delas limitam o número de referências, 40 referências no máximo, e às vezes você tem um número considerável de artigos que foram incluídos no seu trabalho, falando a nível de revisão sistemática ou de revisão de escopo. Aí, se você põe muita referência na introdução, isso inviabiliza muitas vezes você publicar, ou você vai ter que refazer tudo de novo, né, para modificar para aquelas normas daquela revista que você anteriormente não tinha em mente. Então Isso, a gente tem que ter um estudo, assim, tem que ler bastante e ver realmente o que pode estar agregando na introdução e mostrar realmente a importância do seu trabalho, né? isso. Eu Uhum. vi, eu fiz até uma busca de outras revisões sistemáticas para fazer essa aula. Eu não incluí aqui, porque senão ia ficar muito maçante também essa conversa, mas tem vários trabalhos que fazem só 2 parágrafos. Eu já vi também muitos, muitos Eu mesmo. vi alguns também que fazem até um parágrafo só,
relativamente grande, assim. Eu já não gosto muito desse formato. Eu acho que fica curto, maçante, muito direto. Eu acho que deve ter pelo menos uns 3 parágrafos ali, sabe? Na minha opinião. Coisas diretas e fluidas, assim. Mas tem que cuidar também com o número de parágrafos. Eu vi alguns artigos que têm 7 parágrafos, por exemplo, curtos, mas eu achei que ficou muito robótico, assim, a leitura. Então, tem que cuidar um pouquinho com isso. É, isso é verdade. Eu estava submetendo um trabalho essa semana, e aí eu fui ver, né, as regras da revista, gente. Eu achei fantástico. É da Joy, que é bem da área da Indo, né? E lá ele orienta como você escrever em voz ativa, voz passiva, não frases tão longas, justamente porque ele diz assim, se ficar muito, imagina a gente do português, né? Transformar, porque a gente tende a ter nossas frases maiores. E a gente tem que trabalhar muito isso na escrita do português, porque a gente futuramente quer publicar em uma revista em inglês, né? Então, o nosso trabalho como pesquisador, como orientando o aluno, é ainda um exercício mais difícil, porque é transformar o nosso português com frases mais curtas, até como você mostrou na sua própria apresentação, né? É a Uhum, mesma coisa, só que, ó, de 40 pulou para 27, né? uhum. 27 caracteres. É E o um inglês, ele é exercício. mais direto também, O né? inglês é totalmente direto. Palavras são mais diretas. Então, às vezes, a É, gente quer enfeitar muito no português, mas quando a gente manda para tradução, fica tudo igual. aí isso empaca muitas vezes, É. muitas vezes. Eles dizem, não, tem que ir para uma pessoa que entenda da língua, que é nativo, porque justamente eu tive uma experiência há pouco que ele pediu 2 rodadas. E aí quando a pessoa que a gente enviou emplacou, mas modificou totalmente assim o contexto. A ideia era a mesma, mas com frases bem mais curtas. Uhum. É isso aí. Alguém quer falar algo, gente? Tirar dúvidas, complementar a fala? Eu concordo com a Karina. Eu acho que a gente tem um raciocínio, né? E aprende que a gente tem que escrever muito para poder chegar ali na ideia. E eles são extremamente objetivos, né? E muitas vezes, assim, não é que o sentido da frase está errado, tá certo. Mas não é como eles falariam, né? E a revista, às vezes, recusa nosso artigo por conta disso. Né? Eu tenho meu orientador de doutorado, ele faz parte do editorial da Disfeija. E sempre que tem reunião da Desfeija, né, ele me dá o feedback, e é justamente isso, falando, muitos artigos são recusados por conta do inglês. Né, artigos de brasileiros, artigos de estrangeiros, porque o inglês não é de acordo com o padrão da revista. Né? E às vezes a gente até gasta pagando um revisor de inglês, mas a pessoa também não tem experiência na área biomédica, na área da saúde. E aí também não ajuda, porque não consegue adaptar, né, o termo, a maneira como a gente deveria se colocar. Então também quando a gente vai mandar, às vezes não dá para mandar para aquele que é um pouco mais barato, porque ele não tem experiência com o tipo de revista que a gente está trabalhando, né? É verdade. Com certeza, Vivi. Esse trabalho que eu falei há pouco foi isso. Como ela vai fazer uma tradução, e esse eu enviei em português, viu? Foi de português para o inglês. Ele não tem, às vezes, capacidade, a pessoa que vai fazer, de conhecimento técnico mesmo. Ele vai fazer a tradução do nosso português para o inglês. Então, aí, quando acontece isso, nossas frases vão ficar bem aportuguesadas. E aí eu falei para ela, ela modificou completamente o texto. Aí ela disse, Karina, aí você analisa e veja se é isso aí, essa é a ideia. E realmente tudo que ela colocou, as frases que às vezes tinha 5, 6 linhas, ficaram em 3 linhas, entendeu? Assim, o contexto mudou completamente. E aí você está me falando isso, Vivi, aí cada vez que a gente tem que trabalhar mais nessa questão da escrita nossa, né? Porque a gente às vezes tem bons trabalhos, mas a escrita não condiz, né, com a própria revista. Gente, é um exercício. Exatamente. Tem que treinar, né, a escrita. Treinar. Mais alguém, gente, quer falar? Isabela, eu não sei se você finalizou aí a gravação. Se você quiser finalizar.